Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família, recebendo graça para ser fiel. Venha sobre ti toda graça, toda bênção e toda vitória, dando a você um coração convertido, um coração quebrantado, apegado ao Senhor, um coração que ama ao Senhor, cada dia mais, pela graça. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também, em Jesus. Meditações no Pai Nosso. Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Continuamos, meus queridos e amados irmãos. Que o Shalom de Deus seja sobre a sua vida, amém? Enquanto você investe esse tempo precioso na palavra de Deus, nessa atmosfera celestial. Esse tema é muito bênção, meus irmãos. Meditações no Pai Nosso. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Mateus, capítulo 6, a parte B do versículo 9. Santificado seja o teu nome. Meus irmãos, neste mundo cheio de blasfêmias, onde as pessoas não respeitam a santidade de Deus, Deus levanta um povo humilde e temente, pelo sangue de Jesus, que anda no temor humilde. Um povo zeloso, especial e de boas obras. Um povo que vive para Deus, com Deus, para a glória de Deus. É a prática da presença de Deus, é uma busca de comunhão, a qual nós falamos na primeira parte, que esta comunhão é o propósito principal da vinda de Jesus, nos devolver essa amizade com Deus. O Senhor disse: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos digo, Pela graça nós podemos. Amados, à medida em que vamos nos nutrindo com graça e vamos sendo fortalecidos no entendimento, os lombos do entendimento, vamos sendo fortalecidos no querer e no efetuar, produzindo por mil homens, tudo é para a glória do Senhor, por amor às pessoas. Olha, o Senhor edificará a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno são fortalezas na mente, que são quebradas com a verdade, a luz. E nós estamos rompendo limites de glória em glória, de força em força, porque a luz do justo vai brilhando mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas, deu alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, ensinadores da Bíblia, visando o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à maturidade de varão perfeito, a igreja gloriosa que vai ser arrebatada. Antes disso, um avivamento e uma colheita final. Nesta organização maravilhosa, esse organismo que é o corpo, o Senhor deu uns para, outros para. E ele escreveu tudo isto no seu livro, Salmo 139. O rim é um péssimo coração, e o coração é um péssimo pulmão. Cada um tem uma função no corpo. Precisamos descobrir qual é o nosso chamado, porque a bênção do Senhor não acrescenta dores, amados. Provérbios 10, 22. Se tentamos ser no corpo de Cristo aquilo que não fomos ungidos, então aquilo será pesado e monótono. Mas se estamos fazendo aquilo para o qual fomos ungidos, será com grande alegria, com grande prazer. A Bíblia diz servir ao Senhor com alegria, fala da importância de estarmos no primeiro amor, como ele escreveu à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Volta para o primeiro amor.
E aqui, quando nós dizemos santificado seja o seu nome, tudo aquilo que vem engrandecer o nome do Senhor, seja por testemunho, por obras, por pregação, ensino, o nome do Senhor será engrandecido através da igreja gloriosa no Espírito. Para que o nome do Senhor seja santificado, o ornamento de doutrina é o nosso desempenho no Espírito, nosso fruto, nossas escolhas e palavras estão trabalhando para que Deus seja engrandecido. Enquanto o mundo trabalha para esconder a Deus ou para difamar a Deus, enquanto os crentes mornos e carnais estão fazendo com que o nome do Senhor seja blasfemado, há um remanescente fiel que zelosamente, pela graça, com muito cuidado, com muito carinho e humildade, vive para engrandecer e santificar o nome do Senhor. Não apenas no seu coração, não apenas respeitando, a santidade de Deus, realmente tratando o pecado imediatamente, mas também santificando o nome do Senhor através desta vida cristã, desse organismo que é o corpo de Cristo, e Deus sendo glorificado. Paulo dizia, o que importa é Deus ser glorificado, seja pela minha vinda até vocês, seja eu estando na prisão, seja eu vivendo nessa terra ou partindo dela. Em tudo que Deus seja engrandecido, glorificado, conhecido, adorado. E essas pessoas que estão realmente tomando a graça, recebendo a graça para ser fiel, são pessoas que têm realmente um propósito e estão, pela graça, conseguindo cada vez mais executar. É maravilhoso viver para a glória de Deus. Não para a glória da carne, não por motivos avarentos ou egoístas, idólatras, mas viver para Deus e para a glória de Deus é realmente uma vida satisfatória, produzirá aprovação de Deus, Deus será realmente honrado e vai honrar essa pessoa, uma lei espiritual. Eu honro os que me honram, 1 Samuel 2,30, e também vai receber a aprovação, o selo de muito bem da sociedade, que vai ver que Deus transforma vidas, que você vai na igreja, volta para casa, vai na igreja, volta para casa, mas que isso está te melhorando, isso está produzindo um povo sincero. Quantos que querem difamar o evangelho? Nós somos cartas vivas. O crente que não se converte, ele prova por A mais B que a igreja é uma farsa, que a palavra de Deus não funciona. Então ele difama o evangelho pela sua imaturidade e mau testemunho. Mas o crente que é transformado e santificado, todo mundo pode ver o poder de Deus ali pegando uma pessoa depressiva, endividada, angustiada, escrava do pecado e dos vícios, e de repente olha para ela, ela está sendo fortalecida para o bem. Jeremias 15:11. Essa pessoa está cada vez mais parecida com o Senhor Jesus Cristo, humilde, o fruto do Espírito Santo vai aparecendo mais e mais. E Deus vai sendo realmente engrandecido pelo que Ele opera em nós, santificação, e através de nós, boas obras. Este desejo de santificar o nome do Senhor é lúcido. Só alguém cheio do Espírito Santo vai querer viver para que Deus seja engrandecido, exaltado, glorificado. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo tem um coração agradecido, que reconhece o seu cuidado diário, que ama a Deus, valoriza a Deus e que quer que as outras pessoas possam também ver como Deus é bom. Como aqueles que foram presos e mártires e que não se preocupavam com as suas vidas, não, nem com o seu bem-estar, mas sim dar um bom testemunho diante dos seus captores, diante dos seus torturadores, procurando ter um semblante de alegria, paz e amor, para através disso ganhá-los para Cristo. Pois que aquele que está em trevas fica impactado em ver o amor e o perdão do cristão. Estava vendo um testemunho de Richard Humbert, que ele falou que uma jovem muito bela foi pega pelos comunistas e torturada, espancada. E então ela disse para aquele torturador: sabe, a mesma energia que você emprega para me dar um soco, você pode usar para acariciar a sua esposa ou dar carinho às pessoas. E a mesma voz que você usa para gritar, esbravejar, você pode usar para beijar a sua esposa e dar amor às pessoas. É a mesma energia
que você está empregando para o ódio, você pode empregar para o amor. E eu aprendi com o meu noivo que realmente o amor vai ser muito mais satisfatório do que o ódio. E ele bateu nela e ela caiu. Ele falou, mulher estúpida. E ela caiu. Quando ela caiu no chão, passou um tempo e ele ficou sentado numa cadeira olhando para ela e disse, olha, eu fiquei pensando no que você falou e eu quero conhecer esse seu noivo que te ensinou sobre o amor, porque para mim é só o tempo todo espancar as pessoas e vê-las gritando. Essa única música que eu ouço, eu não aguento mais, eu também estou sendo torturado, porque eu sou contratado para torturar as pessoas e as pessoas não me dizem nada, estão só ali sofrendo e eu também estou sofrendo. E então ela disse, olha, se você quer conhecer o meu noivo, você vai ter que se batizar nas águas. Eu vou fazer isso, eu vou entrar nas águas e batizar você, então você terá um encontro com ele e receberá a presença dele. E há 70 anos não havia batismos lá, e ele sabia que ela estava falando de Cristo, e ele falou, então você vai me batizar ou eu vou dar um tiro em você, né? É isso que é tomar o reino de Deus à força, né? Aí ela foi lá e batizou ele nas águas, e ele arriscou a sua vida e fez com que ele se voltasse para Cristo e fosse salvo. E ele arrumou um jeito para libertá-la e hoje ela vive nos Estados Unidos, ela foi libertada. E quando ela foi pega, ela disse, eu poderia sair e podia escapar, mas quem iria ganhar estes torturadores se eu sair fora? Eu preciso ficar aqui porque a alma deles tem que ser ganha. Então o Richard Homer falou, olha, às vezes você vai parar no hospital, você não tem nada. Você vai parar no hospital porque Deus quer que alguém lá seja tocado, ou um médico, ou um enfermeiro, algum paciente. Quantas vezes aconteceu de você tá bom, e de repente você ir no postinho, ou você ir no hospital, e chega lá você tá bom, não tem nada. Não era que você estava doente, era que Deus queria que você operasse, porque quem vai operar, às vezes, na vida de uma pessoa, se você não estiver lá? E ela disse, quem é que vai ganhar os torturadores se nós não formos presos, né? E ela preferiu ser presa, então por isso Deus a honrou e ela foi liberta e viveu. E este general, né? Ele foi salvo também. O fato dela dizer que a mesma energia para bater ou para acariciar, para gritar ou dizer palavras de bondade, eu ainda vou mais profundo, irmãos. Nós destruímos o nosso corpo através do ódio, da gritaria e da mentira. Requer o dobro de energia, o triplo, para mentir do que para dizer a verdade. Agredimos o nosso corpo e o nosso sangue, envenenamos o nosso sangue. Nosso corpo fica super tenso e diminuímos a nossa vida. Vivemos menos se mentimos, porque a mentira é uma agressão tão grande ao organismo, é uma tensão tão grande, uma invasão tão grande das trevas, que a mentira, ela custa ao corpo 3 vezes mais do que falar a verdade. Viver ansioso encurtará a sua vida. É muito mais difícil você viver ansioso, envenenar todo o seu sistema e destruir todas as suas células, do que você se consagrar, orar, jejuar, madrugar para conseguir ter fé. Ter fé te custará muito menos e trará muito mais resultados do que viver ansioso e preocupado. Te custará muito mais saúde e tudo, viver magoado, do que decidir perdoar. O beco sem saída, antivida, quando não vivemos para a glória de Deus, mas sim para defender o território da carne, aquilo que não devíamos renunciar, né? Ficamos nos fazendo de vítimas, de coitadinho. Então, isto faz com que a nossa vida seja profundamente agredida. Viver fazendo o mal faz mal. Viver mentindo, prejudicando, enganando, isso tudo, na verdade, é roubar de si mesmo, arrebentar-se. Lá em 2 Coríntios 2,10, que Deus fala que o inimigo terá vantagem se nós não perdoarmos. E o Senhor diz nos evangelhos que ele entrega os atormentadores se nós não perdoarmos do coração, não é de boca não, do coração. Portanto, custa muito caro o pecado, o salário do pecado é muito caro, é a morte, a pessoa vai morrendo. E nós vemos pessoas que estão se autodestruindo,
sendo suas principais inimigas, vivendo fora dos trilhos da palavra. Quando nós decidimos pensar, sentir ou agir na carne, isso é um território de autodestruição. Vai morrendo mesmo. É destruição mesmo. Você pode sair bem diante dos homens por um tempo, mas no mundo espiritual tudo é patente, tudo está aberto, as brechas estão abertas. E viver uma antivida e viver o contrário da palavra é suicídio espiritual. Quando uma pessoa está realmente vivendo de uma maneira que se agride e abre para apanhar dos demônios. Quando nós vemos que a palavra de Deus ela é proteção, porque viver no fruto do Espírito é viver 120 anos com saúde perfeita. Isso se você não for um mártir e partir para a glória, o que é muito melhor, porque o viver é Cristo, o partir é excelente, é melhor. Portanto, se Deus nos der vida, vamos produzir por 1000 homens. Marcos 10:30 fala que vamos receber 100 vezes mais em vida. Mas se não der tempo e partirmos para a rua de ouro, lá onde o Senhor enxuga todas as lágrimas, a promoção é melhor ainda. Portanto, quer vivemos ou quer partimos, somos mais que vencedores. Se ficamos neste mundo é para ganharmos muitas vidas, né? Trabalhando enquanto é dia, porque à noite ninguém pode fazer nada. Se partimos, adeus mundo cruel. Não tem mais sofrimento, não tem mais carne, né? É só glória e vitória. Aleluia. Então, enquanto estamos aqui, estamos acumulando galardões, né? Vivendo uma vida de obediência pela graça. E quando partimos, veremos o Senhor face a face. Por isso, a vida do cristão é tão maravilhosa, porque se ele está numa prisão, sendo espancado, isso não importa. Isso comparado com a eternidade, com o peso de glória, as tribulações não são comparadas. Porque nós sabemos que existe uma eternidade e que quanto mais sofremos por Cristo aqui, mais somos recompensados do lado de lá. E se vivemos aqui, receberemos com certeza também 100 vezes mais. Estava vendo um testemunho de Richard Humbert, que ele falou de uma jovem que foi presa, né? E ela fazia dentro de uma tipografia, uma máquina, panfletos. E ela foi presa e eles disseram, você vai ter que entregar toda a equipe que trabalhava com você, que fez essa máquina. E ela falou que não ia entregar. Eles começaram a espancá-la e ela disse que não ia entregar ninguém, né? Nenhum cristão. Então eles disseram, se você não entregar, nós vamos jogar água quente no seu rosto. Você poderá ficar cega, toda queimada. Será uma dor terrível. Ela disse que não iria entregar. Então eles jogaram água quente no rosto dela e foi terrível, né? E ela não entregou e sofreu demais. Dali a pouco pegaram a sua filha de 6 anos e falou, olha, se você não entregá-los, eu vou jogar água quente no rosto da sua filha. E a criança falou, mãe, me salva. Ela falou, filha, eu não sou um Judas, eu não posso trair a Deus. Eu não posso fazer nada, né? E então eles jogaram água fervendo no rosto da sua filha, com perigo de ser deformada, ter trauma pro resto da vida, de ser cega, né? E neste momento, o que nós vemos é que este testemunho dessa mulher impactou as pessoas lá, que foram, muitos deles, impactados. E como o Richard Humbert falou, até mesmo Paulo, ele ganhou quase todos os carcereiros. Ele ficava preso por 4 soldados e ele ia pregando o evangelho para esses soldados, né? Eram 4 quaternos, ou seja, de 6 em 6 horas tinham 4 soldados. Saía aquele turno, vinha mais 4. E Paulo ganhou todos eles para Cristo, dentro da prisão. Quando nós vemos ali que José estava na prisão, injustamente, e ele prosperou na prisão, você pode imaginar como ele estava alegre, feliz, contente. Porque o Senhor nos enche de alegria e de amor, né? Richard Humbert falou que aquelas celas, elas brilhavam como se fossem anjos no céu. E que ele sentia uma alegria, uma paz, né? A mesma coisa que aquela mulher que escreveu os livros da Aventura de Oração lá, ela falou que na masmorra que colocaram ela, né? Ela sentia-se como no terceiro céu, o Senhor aparecia para ela, né? Então aquela masmorra, na verdade, não significava nada. Quando Estevão foi apedrejado, ele viu o Senhor Jesus de pé. Então aquelas pedradas não significavam nada, né? O que vemos é que
a consolação do Senhor sempre vai superar a aflição. O que tivemos que passar, o justo não será abalado. Poucos têm estrutura para serem mártires, não é? Se todos fossem mártires, a igreja teria sido exterminada. Há aqueles que serão mártires, mas há aqueles que vão viver e vão receber 100 vezes mais nessa terra. Tem os mantenedores, tem aqueles que vão ajudar a igreja e serem prósperos. Mesmo no tempo de guerra, havia homens prósperos que compravam judeus dos alemães. Então, até o livro A Lista de Schindler fala sobre isso. Então, mesmo no tempo da igreja sendo perseguida, havia cristãos prosperando para que a igreja continuasse fazendo suas viagens missionárias. Então, alguém tem que viver e alguém tem que prosperar. No entanto, o fato de prosperar ou partir, o Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os dias, se nenhum deles houvesse, ser mártir ou ser mantenedor, isso não faz diferença. É apenas função do corpo. Se você é fígado ou rim ou coração no corpo de Cristo, tanto faz. É claro que aquele que tem uma estrutura para ser mártir e ter uma melhor ressurreição, se o comunismo vem no Brasil e os pastores são presos, como aconteceu lá, eles ficaram admirados. Quando o comunismo na Rússia prendiam os pastores, as mulheres tomavam o seu lugar na igreja, as esposas dos pastores, e faziam um trabalho melhor. Então eles ficaram pasmos que o sangue dos mártires é semente. Quanto mais cristãos eles matavam, mais novos cristãos entravam nas fileiras. Deus não se deixa vencer, né? E aqueles que partiam iam para a glória, não sofriam mais. E os que ficavam prosperavam no que faziam. É interessante que o Senhor Deus tem uma organização. Nem todos têm estrutura para ser mártir. Alguns vão ficar nessa terra e vão ganhar a nação. Outros vão partir, torturados por amor a Cristo. Isso absolutamente não importa. O justo não será abalado. O que Deus fará é que as pessoas vivam felizes, adorando a Deus na prisão ou na empresa, prosperando ou vivendo a pão e água. Porque a capacidade de Deus de consolar e ajudar-nos a cumprir a nossa missão é a mesma. O fato de Paulo estar preso e ser consolado, escrever cartas dizendo para o povo regozijai-vos sempre, Paulo foi tão bem sucedido como Barnabé. Barnabé era um empresário rico que ajudava Paulo nas suas viagens missionárias. Barnabé viveu, Barnabé não morreu. Barnabé prosperou e a sua família prosperou. Paulo foi preso, decapitado por Nero e partiu. Tanto Paulo foi bem sucedido no que fez, escrevendo as cartas que estão aqui para nós e tem um galardão tremendo, como Barnabé, que continuou financiando a igreja. Após Paulo partir, levantou-se Policarpo. Existe a história de Policarpo na igreja. Até tem um filme sobre Policarpo, aquele que substituiu Paulo. A igreja continuou, amados irmãos, até hoje, até o ano que nós estamos, de 2023, são 21 séculos, onde a igreja foi perseguida, um número pequeno foi mártir e um número grande prosperou. Vemos então que você está preparado tanto para, se o comunismo vier no Brasil, você ser preso ou ficar a pão e água e louvar a Deus e ser consolado, ou você prosperar um monte e manter a tua conta como um mordomo e ajudar a obra missionária e viver até 120 anos com saúde, de forma que nada nos separará do amor de Deus, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem a prisão. Nada poderá nos separar do amor de Deus, porque Deus, Ele computou e calculou tudo que nós vamos passar sem ser abalado. Ele calculou e computou e deu-nos estrutura. A mesma estrutura que Deus deu para João Batista, Deus deu para João, que escreveu o Apocalipse. João Batista falou a verdade e foi mártir. João, na ilha de Patmos, ficou velho, ninguém conseguia, jogou no azeite fervendo, ele não morreu. Jogou no abismo, ele não morreu, porque deixou um plano. Quando todos tiveram medo e tentaram salvar a sua vida, perderam. Jesus diz, aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que se entregar, não me negar, viverá para sempre.
É interessante que o Senhor diz, aquele que me negar, eu negarei. Muitas pessoas nos países comunistas não negam a Cristo. Se negar a Cristo, terá favores do governo. É como o inimigo dizendo lá para Jesus na tentação, se você se prostrar, tudo te darei. Não, 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 não. Não vou negar a Cristo. Mesmo que isso custe a minha vida, mesmo que isso custe, como lá na Coreia do Norte, anos e anos de prisão. Precisamos estar prontos para ir até o sangue se for necessário. Uma igreja que não vive para Cristo, para a glória de Cristo, não é digna. Se você não está disposto a viver ou partir por Cristo, você, como Jesus disse, um homem falou, Senhor, te seguirei. Ele falou, olha, veja, calcule bem. Quem é que vai construir uma torre que não pode terminá-la e vão zombar dele? Então, se a pessoa é um covarde, Deus mandou eliminar os covardes lá nos Gideão, aqueles que pensavam mais no seu corpo, né? Que enfiavam a sua cabeça como um cão. Então, o corpo foi até para baixo o alimento. Já no caso, a cabeça servia o corpo. Você está entendendo? Aqueles que foram eliminados de Gideão, a cabeça se sujeitava ao corpo, a água. Já aqueles que pegavam água na mão e traziam para a cabeça, o corpo servia a cabeça. Esses viveram. Meu corpo em segundo lugar. Lembra? Jesus colocou o corpo dele em segundo lugar e depois os anjos vieram e o serviram. Aí você pode ver, e quem vive para a glória de Deus, Deus tem um compromisso com essas pessoas. Elas não serão abaladas, elas viverão aqui, terão 100 vezes mais, ou elas partirão e terão zilhões de vezes mais. Porque um mártir, ele terá zilhões de vezes mais lá na glória, não está mais sofrendo, ruas de ouro, Jesus, face a face, não é verdade, irmãos? Então, ser mártir é morrer uma vez, né? Agora nós todos os dias, Paulo diz, todos os dias morro. Todos os dias renuncio a minha carne, a sofrimento, a perseguição, renúncia, né, irmãos? É sofrimento também. Só que é um sofrimento cheio de alegria, paz, amor. O fruto do Espírito Santo transborda. Quando você vive para a glória de Deus, o sofrimento, a perseguição, a tentação, a aflição nunca será maior que as consolações de Deus. Nós podemos ver nesses países comunistas, onde os cristãos são presos e torturados, que a alegria deles, eles dançavam dentro da prisão. Dançavam. O Senhor vinha pessoalmente e aparecia para eles. Quer dizer, há uma vitória do Senhor que não pode ser contestada. Nós vemos quando o Senhor Jesus venceu, ele se assentou. Mas a Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir, Jesus se colocou em pé para recebê-lo. Então o Senhor honra de uma maneira, é tão tremenda as consolações, é tão tremendo. A Bíblia diz que quando vocês forem presos, não estejam solícitos pelo que havei de falar, porque na hora será concedido. Sereis colocados diante de magistrados, governadores, e Deus quer ganhá-los, né? E esses comunistas, eles precisam saber do amor de Cristo. Eles precisam saber do testemunho, não só do blá, 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 blá no púlpito, mas deles serem maus conosco. E nós conseguimos demonstrar o amor e o perdão, a alegria. Eles diziam, por que vocês cantam nessa prisão? Eles iam lá, os torturadores iam lá e diziam, escute, mas essa paz que vocês têm, fale-me desse Jesus. Escute, por que a gente espanca vocês e vocês têm esse olhar de amor, né, tudo e tal. Então nós podemos ver que o amor do Senhor, ele sempre vencerá, ele sempre resplandecerá. O justo nunca será abalado. Não é uma história triste, é uma história de amor, é uma história de vitória, e somos guiados em triunfo sempre, e em tudo somos mais que vencedores. Portanto, quer vivamos 120 anos com prosperidade, quer partimos logo, não importa. O que importa é que a vontade de Deus, aquela que ele escreveu no Salmo 139, se cumpra. E vemos que tudo isso é maravilhoso. Nós devemos aceitar, diga, Deus, eu aceito. Se o Senhor escreveu para mim ser um mártir, ou se o Senhor escreveu para mim ser um missionário ou um empresário, eu quero saber a minha parte no corpo. Eu estava conversando com o Roberto, né? Ele falou, pastor, é muito importante nós sabermos a nossa parte no corpo. Porque aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente faz com alegria, com amor. Mas aquilo que a gente faz sem unção, na carne, ou não foi o que Deus chamou, é pesado. Então, quando o Senhor diz entrai pelos seus átrios com alegria, servir ao Senhor, né? Com amor, com júbilo, com excelência, maldito aquele que serve a Deus relaxadamente, nós podemos ver que os cristãos cheios do Espírito Santo, o viver é Cristo. Eu quero que você
Santifique o nome do Senhor. Aonde você for, tem gente te olhando. O olhar das pessoas estão sobre você. E que você, em todo lugar que você for, em qualquer lugar que você for, você esteja pensando na alma do outro, não na sua. Olha, eu preciso, Senhor, buscar o reino de Deus, sua justiça, que é paz, amor e alegria. Porque esse é o maior espetáculo da terra. Qualquer pessoa na tua situação estaria triste, você está feliz. Qualquer pessoa na tua situação estaria preocupado, você está na fé, adorando, perdoando. Então, isto é maravilhoso. O fruto do Espírito Santo aparece em momentos de aflição, quando você é esticado, né? E ali as pessoas normais estariam abaladas e você não está abalado. As pessoas que não têm o Espírito ficam impactadas, porque na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. E em momentos onde a gente não sabia o que fazer, ali veio Deus e nos ensinou. E fomos ali conduzidos em triunfo. A minha oração é para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja sobre a sua vida, sua casa, e que a vontade de Deus te conduza a viver aqui nessa terra 120 anos, com prosperidade, saúde, honra, ou, se for o caso, de partirmos e estar com o Senhor, o que é muito melhor, Maranata, vamos vê-lo face a face. Em nome de Jesus, santificado seja o nome do Senhor.